queridos alunos. Então, a gente vai começar a nossa orientação para a prova de recuperação final de matemática do ano de 2025 para os alunos do oitavo ano. Então, esse material aqui para você que já sabe a sua nota de AE e já sabe a sua média final. Sua média final ficou abaixo da média da escola, então você está em prova de recuperação final. Mas calma, porque agora com essa orientação a gente vai te dar um norte, a gente vai te dar um caminho de como fazer o estudo e conseguir atingir a pontuação para conseguir a aprovação. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a ficha de orientação de estudo. Vamos começar por ela, tá? Bom, a ficha de orientação de estudo, ela tem que ser seguida à risca. Então, como vocês estão observando aí, a nossa prova, ela vai ocorrer na primeira semana de dezembro, apesar de ali que a data de aplicação não está definida, mas o calendário já foi feito, então na primeira semana de dezembro terá uma duração de 120 minutos. Então, primeiras orientações ali que são clássicas, né? Ler as anotações feitas em sala de aula. Então, tudo aquilo que tem no seu caderno, ok? Ou que tem no seu caderno de anotações ou no livro, tá? Então, faça a releitura. Os capítulos indicados no livro didático, né? Então, utilizamos muito o livro didático ao longo desse ano, não só o livro didático, mas também as listas de exercício. Refazer os exercícios propostos no livro didático em função dos assuntos que eu vou discriminar aqui para vocês. A lista de exercícios 32 que já está disponível aqui no e virtual, tá? E as APs realizadas ao longo do ano, tá? O que é importante também resolver? Os exercícios variados que utilizem diferentes estratégias de resolução utilizadas em sala de aula. Então, a gente sabe que, além dos exercícios propostos em sala de aula e dos materiais complementares disponibilizados pelo EB Virtual, a gente sabe que na internet a gente também encontra diversos outros exercícios. Então, matemática é prática. Quanto mais exercícios, mais preparados vocês estarão, tá? E não esqueçam de rever, né, esse material de consulta no EB Virtual. Então, aqui a gente disponibiliza também as fontes de consulta para o estudo de vocês. Então, material disponibilizado no EB Virtual, tanto os materiais de consulta, quanto as listas de exercícios, as anotações pessoais, o livro didático, tá? O material de consulta relativo aos objetos de conhecimento que serão mencionados, a lista de exercícios 32 e o livro, né, nessas unidades, com esses capítulos aqui. Vocês só vão poder trazer para a aula caneta esferográfica de cor azul ou preta com corpo transparente e não apagável, tá? Lápis ou lapiseira, borracha e também poderão trazer régua. E lembrando que as resoluções apresentadas a lápis não serão consideradas para futuras revisões, tá? Mesmo que a resposta final esteja a caneta, a resolução estando a lápis não dá direito à revisão de prova, ok? O que não será permitido: qualquer tipo de material de consulta, corretivo, calculadora, aparelho celular, ok? Ou aqueles relógios que têm acesso à internet. É proibido emprestar qualquer tipo de material durante a realização da prova, então é importante que vocês se preparem, né, no dia anterior, trazendo os materiais que são permitidos, principalmente lápis, lapiseira, borracha e canetas, ok? Qualquer material diferente do necessário, tá, e autorizado nesta ficha de orientação não será permitido, passível de punição disciplinar. Bom, vamos agora para o que vai ser cobrado dentro da nossa PRF. Então, falando resumidamente aqui do primeiro trimestre, vou botar aqui primeiro, opa, vou botar assim. Falando resumidamente do primeiro trimestre, a gente tem basicamente três assuntos: conjuntos numéricos, opa, vamos fazer assim, ó, conjuntos numéricos, potenciação e radiciação, sistemas de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Eu chamo a atenção aqui.
A parte de conjuntos numéricos, lembrar que todo número fracionário pode ser escrito na sua forma decimal. Lembrando que pode ser um decimal exato ou pode ser uma dízima periódica simples ou composta, ok? Lembra que para a gente chegar numa fração de dízima periódica composta ou simples, tem regrinhas que devem ser lembradas. Não se esqueçam também de estudar a parte de notação científica. E quando a gente fala em notação científica, é importantíssimo relembrar as propriedades de potenciação e as propriedades de radiciação. Finalizando aqui o assunto do primeiro trimestre, é claro que a gente vai cobrar de vocês sistemas de equações de primeiro grau, né? Ou sistemas de equações lineares. E aí aqui é legal fazer a retomada das formas de resolução pelo método da adição ou pelo método da substituição. Também lembrar que os problemas que envolvem sistemas de equações de primeiro grau podem ser traduzidos de forma matemática. Então, fazer também problemas que envolvem sistemas de equações de primeiro grau, tá? Indo para o segundo trimestre, o assunto-chave foi polígonos. Depois eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre os outros assuntos. Aqui em polígonos, pessoal, é clássico. A questão de classificação quanto ao número de lados, o nome do polígono, né? Se é pentágono, se é dodecágono, se é hexágono, se é pentadecágono. As 5 fórmulas que a gente viu ao longo do ano, né? Principalmente nesse trimestre aqui. Então, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, número de diagonais para polígonos regulares, o ângulo interno e o ângulo externo, tá? Isso com certeza vocês podem esperar que vai aparecer. Ali na parte de triângulos, vejam que os casos de congruência de triângulos. Prof, tem que saber os nomes? É legal saber os nomes para poder aplicar no problema, ok? Não esqueçam que dois triângulos congruentes possuem lados congruentes e também ângulos congruentes. Dando prosseguimento aqui, a gente vai pedir para vocês as propriedades de quadriláteros. Essas propriedades, elas são verificadas em relação aos ângulos dos quadriláteros e em relação aos lados, tá? Então, não se esqueçam também de rever isso. E, claro, a parte de áreas e volumes. Áreas dos quadriláteros, área do triângulo, perímetro dos polígonos, perímetro do triângulo. Aqui a gente lembra vocês que é importante reforçar as fórmulas que precisam ser memorizadas. E quando a gente vai para a parte de geometria espacial, a parte de paralelepípedo, não se esqueçam, a gente pode pedir o volume e relacioná-lo com a capacidade. Lembra que existe uma conversão, né? Conversão mais clássica. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Não se esqueçam também de aqui voltando para o segundo trimestre, não se esqueçam também de que o número de diagonais de um polígono sempre vai ser um número inteiro, ok? Os ângulos, professor, sempre vai ser um número inteiro? Depende do polígono. Eu falo isso porque algumas vezes a gente memoriza uma fórmula e vai direto para a interpretação que muitas vezes não é a adequada. No terceiro trimestre, a gente pega um pouquinho do segundo ali, na parte de áreas e na parte de volumes. Foi o assunto, basicamente, que a gente mais trabalhou, digamos assim, efusivamente. Vocês podem esperar que 50% dos scores da PRF contemplam assuntos do terceiro trimestre. Então, é importante que vocês reforcem muito bem todos os trimestres. Mas se ficou uma dúvida ainda no terceiro trimestre, não deixa de reforçar. Além de áreas de figuras planas e volumes do paralelepípedo do cubo, não se esqueçam também de estudar as equações de segundo grau incompletas. Aí aqui eu vou chamar a atenção que muitos resolveram equações de segundo grau esquecendo da raiz negativa. Lembra? Quadro branco. Que quando a gente tem lá x ao quadrado, eu vou botar assim, ó, x ao quadrado igual a 20, tá? Lembra que são duas possíveis raízes, uma positiva e uma
negativa, ó, mais ou menos. Tem gente esquecendo de considerar a raiz negativa. Senhor, mas não tem reclamação aqui. Tanto que o conjunto inverso são todos reais. Então, tu não pode esquecer de nenhuma raiz, tá? Uma outra situação também que vocês têm que tomar cuidado é quando a gente tem uma equação de segundo grau em que, quando eu tenho que isolar o x ao quadrado, eu tenho que passar para o outro lado, né? Tem gente que está esquecendo de esquecer, tá esquecendo de inverter a operação, ok? Isso é o tipo de equívoco que não pode acontecer, principalmente agora. Não estou falando nem de oitavo ano, mas de PRF. Então, tomem cuidado para não esquecerem nenhuma conversão de operação, ok? Seguindo aqui. Ainda no terceiro trimestre, a gente viu grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E resolvemos situações, problemas que envolviam grandezas de cada um desse tipo. É claro que o tipo de problema aqui fica mais adequado para nós aqui na PRF são os problemas de regra de três simples. E lembra que para resolver o problema de regra de três simples, a gente precisa, depois de identificar as grandezas, verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E cada uma dessas situações vai nos dar uma estratégia diferenciada, ok? Não se esqueçam disso. Finalizando ali o nosso trimestre, a gente entrou em medidas de tendência central. Falamos de moda, de média e de mediana. Lembra que moda é o valor que mais aparece. Média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. E a mediana é o termo central dos dados, quando a gente coloca esses dados em ordem crescente. Não esquece que quando for um número par de termos, a gente tem que fazer a média aritmética dos dois termos centrais. Isso foi falado muito em sala de aula. Não existe duas medianas, três medianas. Existe uma mediana. Não existe três médias, quatro médias. Existe uma média só, um valor para a média. A única medida de tendência central que pode ter mais de um valor é a moda. Isso também foi falado em sala de aula, ok? Então, não venham com aquela história de duas medianas. Isso não existe, ok? Tem que fazer a média aritmética dos dois termos centrais, se for um número par de termos, ou pegar o termo central, se for um número ímpar de termos, ok? E aí aqui a gente encerra essa primeira parte da nossa ficha de orientação e desse nosso material aqui de orientação. Bom, lá no IB Virtual, se vocês pegarem o bloco Orientações para PRF, vocês vão encontrar a lista 33, que é uma revisão para PRF. Então, essa lista foi feita com muito cuidado e muito objetivo. Ela aborda transformação de número decimal para fração, tanto decimal exato quanto dízima periódica. Fala também de potenciação e propriedades de potenciação, exercícios 2 e 3. Fala de resolução de sistema de equação de primeiro grau, exercícios 4 e 5, um pelo método da substituição e o outro pelo método da adição. Fala dos casos de congruência de triângulos, exercício 6, 7. No exercício 8, fala da parte de polígonos, e vejam que é um exercício, inclusive, muito parecido com o que apareceu na AE2. Dado polígono, mede. Classificação quanto ao número de lados é o nome do polígono. Quantidade de diagonais, medida do ângulo interno, medida do ângulo externo, soma dos ângulos internos. Lembra que eu só vou conseguir calcular o ângulo interno ou o ângulo externo se o polígono for regular. Na questão 9 fala de áreas de figuras planas, assim como na questão 10. Na questão 10 a gente ainda tem o perímetro. Lembra que área é região, perímetro é contorno. Na questão 11, a gente também pede ali o valor das áreas de cada uma daquelas figuras, assim como na questão 12. Na questão 13, a gente aborda uma propriedade de quadriláteros.
E vejam que ali os ângulos são expressões numéricas. Então, tem uma propriedade que envolve aqueles ângulos ali e a gente quer saber o valor do maior ângulo. Nas questões 14, na questão 14, nós temos uma série de equações de segundo grau incompletas para vocês trabalharem. Não se esqueçam de considerarem as raízes negativas. Na questão 15, a gente tem ali uma questão de medidas de tendência central. Calcule média, moda e mediana. Nas questões 16, 17, 18, 19, a gente tem problemas de grandezas proporcionais que podem envolver problemas de regra de três simples, direta ou regra de três simples inversa. Na questão 20, a gente tem e 21, temos o problema de volume e capacidade, tá? Questão 22 e questão 23, questão 24 e 25, a gente pode colocar tudo no mesmo saco. Por quê? Porque envolve propriedades de potenciação e de radiação e notação científica. Para encerrar essa nossa orientação, não se esqueçam que número escrito e notação científica seguem uma determinada condição, ok? Então, revise também essas condições. O que eu posso falar mais para vocês é que, fazendo essa lista e retomando a teoria e mantendo a tranquilidade no momento da prova, vocês com certeza vão atingir o objetivo de vocês, cada um atingindo a nota mínima para conseguir a aprovação. Certo? Muito bem. Vou parar de compartilhar aqui. Ainda antes da PRF, nós teremos uma orientação presencial, ok? Mas é imprescindível que vocês comecem o quanto antes fazer os exercícios desta lista 33 e retomar as questões conceituais, tanto dos assuntos do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro trimestre, e não só aqueles que têm dificuldade, mas também aqueles que já estão absorvidos, mas que precisam de uma manutenção, ok? Bom, eu acredito que com essas orientações vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês, certo? Muito bem, ótimo estudo para todos vocês e a gente se vê na PRF 2025.